Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Lidar com pessoas nem sempre é uma tarefa fácil, especialmente quando nós temos que conduzir uma conversa difícil com essa pessoa, ou seja, reportar uma situação que está desconfortável, dar um feedback ou falar de algo que não vai bem no relacionamento. E para conduzir e aprender a conduzir uma conversa difícil, haja terapia, não é? Verdade, Mi, haja bastante terapia, porque se tem uma coisinha que é difícil, é a gente conseguir ter conversas difíceis, né? Para que uma conversa difícil não vire uma discussão, né? Não vire a terceira guerra mundial, né? Para que Isso essa mesmo. conversa não vire algo muito catastrófico, muito grande, assim. É importante desenvolver algumas habilidades para conseguir ter essas conversas difíceis e fazer com que essas conversas elas sejam proveitosas, né? Que sejam assertivas e que não vire uma discussão. Por muitas pessoas acabam evitando conversas difíceis justamente pelo medo, né? Que aquilo vira uma discussão. Ah, eu precisava muito falar isso com meu marido, por exemplo, né? Mas eu sei que é algo muito difícil de comunicar, ou precisava falar isso com minha amiga, mas eu sei que é algo muito difícil de falar. Aí eu vou e não falo, né? Muitas pessoas fazem isso, acaba não falando pelo medo de ter uma conversa difícil, pela falta de habilidades em ter essas conversas. Né? E hoje a gente vai tentar ensinar um pouquinho para vocês de como ter essas conversas, né? Se você tem dificuldade, se você às vezes não fala por medo de desenrolar uma conversa ali que é um pouquinho mais delicada, hoje a gente vai tentar te ensinar um pouquinho como você pode fazer isso de uma forma que seja mais assertiva, né? E que você não guarde para você essas questões, não fica evitando conversas difíceis. Eu sempre digo que evitar conflito não resolve conflito, não é? Fato. E o que a gente vê muitas vezes, pessoas que chegam até nós, elas acabam oscilando, não é? Entre o 8 e 80. Como assim? Não é? Eu não falo nada ou eu falo tudo. Aquele famoso jogar tudo no ventilador, não é? E aí Uhum. não se, aí o que acontece? Acaba estourando a Terceira Guerra Mundial ali naquela relação, naquela troca profissional, o que não é legal, o que não é assertivo. Então, assim como aprender não é a ter uma conversa difícil. E é esse o nosso objetivo hoje, Karina. Exatamente, Mi. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer, basicamente, é reconhecer a necessidade da conversa, Uhum. né? E que esse assunto precisa ser resolvido, né? Antes de tudo, a gente Sim. precisa. Eu acho que eu preciso conversar sobre isso. E eu sei que vai ser um assunto delicado e que a pessoa talvez não goste muito de ouvir. Então, eu vou tentar me organizar aqui para poder falar isso com essa pessoa. Então, reconhecer que tem essa necessidade, que não é algo que você pode varrer para debaixo do tapete, né? Porque às Uhum. vezes, e até pontuou, né? Às vezes a gente vai deixando de lado algumas conversas e depois cai uma agulha no chão e você vai, nossa, mas por conta da agulha, não. Por conta de mil coisas que você tinha que ter conversado antes e você não conversou. Ou tem pessoas que falam, teve uma discussão e a pessoa buscou coisa de 1900 e umas bolinhas. É porque as coisas de 1900 e uma bolinha, ela não resolveu, ela foi só Uhum. guardando. E aí chega a discussão, traz coisas de 1900 e bolinhas ali para a Uhum. discussão. Porque não teve aquelas conversas difíceis na época que elas deveriam ter Uhum. ocorrido. Então, a primeira coisa é você entender a necessidade dessas conversas, né? Você entender que às vezes você precisa conversar coisas que não são tão legais, mas que são necessárias para manter o relacionamento, né? Enfim, para não desandar. Isso, conversas difíceis ajudam a manter a saúde das relações, não é? Sem Então, dúvida. por isso que é tão importante a gente ter essas conversas difíceis. Então, agora que você já entendeu a necessidade, né, de conversar sobre essas coisas, de dar esses feedbacks, de falar sobre as relações, a gente precisa primeiro pensar antes de falar, né? E eu acho que esse pensar, ele pode ser um pouquinho além até. Eu sempre, Uhum. quando tenho algum cliente, não é?
que ela ou ele tem uma conversa difícil para fazer, eu sempre falo, anota o que você gostaria de falar para a pessoa, não é? Escreve na mensagem ali comigo, não é no WhatsApp, ou anota numa agenda ou no bloco de notas do celular. Pensa antes de falar, porque aí você já vai com os pilares dessa conversa difícil estruturado, e aí você não fica só uma coisa que você ensaiou como que a pessoa fala? Um roteiro na cabeça. Não, você ensaia esse roteiro, você pode ensaiar, mas primeiro você coloca no papel o que você gostaria de falar, não é? Para que você não seja grosseira com aquela pessoa, para que você não conduza a conversa sem responsabilidade afetiva e para que você seja assertiva nessa conversa, não é, Karina? Exatamente, Miriam. Para você ter, não falar tudo que vem à cabeça no momento, né? Essa estratégia da mídia escrever é muito boa, porque você consegue, tipo, isso daqui eu acho que vai soar grosseiro, né? Isso daqui eu acho que vai soar mais tranquilo. Eu acho que dessa forma, se eu falar, vai ficar melhor. Uhum. Porque às vezes você acaba não organizando tua fala antes da conversa, né? E falando tudo que vem ali na tua cabeça, ainda mais porque uma das coisas que acontece às vezes quando a gente está tendo conversas difíceis é estar um pouquinho de raiva, às vezes, né? Uhum. E aí corre muito risco da gente falar coisas que, tipo, nossa, não precisava ter falado dessa forma, né? Eu podia ter organizado minha fala de outro jeito. E tendo essa questão de escrever, enfim, de ensaiar esse roteiro antes, ajuda muito a você não falar o que você não queria, né? O que você, Uhum. para Coisas que depois você você... vai se arrepender, né? Exatamente isso, exatamente, Mi. E aí, então, quando você vai estruturar essa conversa, você, ao invés de querer atacar o outro, né? Porque você não faz tal coisa, porque você ficou de buscar as crianças na escola, porque você ficou de fazer o jantar, porque você Uhum, deixou a toalha em cima da cama, porque você faz isso, porque você faz aquilo. Você começa com a palavra eu. Não é? Por quê? Porque quando uhum, você começa com essa palavra eu, você uhum, também puxa a responsabilidade para você, não é? uhum, Então, se você começa puxando essa responsabilidade para você, ou seja, a gente já estabeleceu que o cerne dessa conversa é a troca e não a acusação, não é? uhum. Então, quando você está conversando com alguém, muitas vezes você acaba atacando o outro, ferindo o outro. Você quer ferir o outro ou você quer resolver o problema? Eu acho que essa é uma pergunta-chave aqui, não é para as conversas difíceis. Você quer só atacar ou você quer resolver o problema? Exatamente, porque muitas pessoas começam conversas difíceis querendo atacar, né? Uhum, Então, você não faz isso direito, você não sabe fazer isso, e às vezes você poderia começar, tipo, eu me senti mal com isso que você fez, né? Eu uhum, fiquei triste quando você agiu dessa forma, eu não gosto quando você me trata assim, porque eu fico mal com isso, né? uhum, Então, às vezes, essa palavrinha parece simples, né, de usar o eu, mas ajuda muito, porque aí a pessoa começa, tipo, nossa, mas ela se sente... Até essa questão de falar como se sente, né? uhum, Eu me sinto de tal forma, eu não gostei de tal coisa que você fez, para a uhum. pessoa entender um pouco o que está se passando ali com você, né? Que não é um ataque que você está fazendo, na verdade, você está se abrindo para essa pessoa, né? Comunicando como você se sente. Isso faz muita diferença, né, Mi? Com toda certeza. E aí a gente tem aquela técnica, né, do padrão A, B e C. E a gente começa esse padrão A com a descrição fatídica, né? Fática, não é fatídica, não, fática, do que aconteceu, né? A descrição do fato, não é a fatídica. Às vezes pode ser fatídico também, porque Às às vezes vezes o pode ser também, acontecimento é fatídico, não é? às vezes E são conversas difíceis, às vezes. então, às vezes foi algo fático, não é? E você vai falar, Uhum. eu vi que você fez isso, eu ouvi aquilo, alguém me disse que você, que aconteceu tal coisa. Então, você começa pelo eu, não é? Como a gente falou ali já anteriormente, né? A gente vai começar pelo eu. E aí a gente entra, não é, na parte B, não é, Karina? A gente vai descrever o impacto que esse fato gerou em você. E como que a gente pode Uhum. fazer isso, Karino? Você pode, como você, eu ri aqui porque a gente está seguindo Um um, roteirinho? um roteiro, e o meu roteiro, só colocando bastidores aqui, eu não estava na mesma ordem que a minha. Eu ri porque eu falei, meu Deus, pera, Da deixa eu onde achar. ela tirou isso, não é?
Eu sei de onde ela tirou, mas prosseguir o roteiro para a gente, enfim. Uhum, Mas basicamente entra essa parte B, entra uhum, no que a gente falou anteriormente do eu que eu falei de sentir, né? Você uhum, vai falar o que você sentiu em relação àquilo, né? uhum, Como isso te afetou, né? Você vai descrever o impacto disso em você, o que isso gerou em você, né? Então uhum, aconteceu coisa e isso gerou em mim, né? Tal uhum, coisa gerou isso em mim, para a pessoa entender como você se sente, o que isso causou em você. uhum. E às vezes assim, então se for a questão lá, não é da questão da toalha, né? O casal geralmente Ai, as coisas pequenas são a as que mais toalha. incomodam, né? A toalha fora do lugar, ou uma coisa que pegou e deixou fora do lugar, a roupa que ficou fora do cesto, Um não é? copo na pia. É, então é por aí que geralmente as coisas mais incomodam, não é? Então você pode falar assim, olha, eu me senti, eu senti que você não honrou aquilo que você prometeu, que ia tomar mais Uhum, cuidado com as suas roupas, que ia levar a sua roupa até o cesto. Então eu senti que você desonrou, ou eu me senti desrespeitada com aquela frase que você falou na frente dos nossos amigos, ou eu me senti desrespeitada com a forma com que você se posicionou na frente dos meus pais ou dos seus pais. Entende que é eu me sentir, não é o que você me desrespeitou? Entende? Poderia ser você me desrespeitou, porque você é um relaxado, porque você não. E não. uhum, Você fala do que uhum, você sentiu nessa parte B, não é, Karina? uhum. E é importante também você tomar, assim, eu sei que não é tão simples, mas tem um pouco de regulação emocional para você também não jogar uma carga tipo, emotiva muito forte, né? Então, por exemplo, da toalha Uhum, em cima da cama e você fazer toda uma catástrofe por isso, né? uhum, Esse também não é o objetivo, assim, só para pontuar, a gente fala como se sim. sentiu, mas é falar você como você se sentiu sem tipo, acusar o outro de tipo, ter destruído tua vida porque a toalha estava em cima da cama. Não é esse o É. objetivo. Uhum. É, E, e na pode falar. parte C, não é? É deixando as emoções de lado, né? Que até é o próximo passo que a gente vai comentar ali na sequência. A gente também entra na parte C, que é propor uma mudança, interrogar ele sobre o assunto, interrogar ela sobre o assunto, não é? Uhum. Podemos conversar sobre isso, né? Você pode me explicar por que que isso aconteceu? Você tem alguma coisa a dizer a respeito? Eu ouvi que você gostaria de. Eu ouvi isso e gostaria de compartilhar minhas impressões com você. Ok, tudo bem eu falar sobre isso agora? Então, veja, você coloca uma interrogativa para quê? Para que não seja um monólogo. Se é uma conversa difícil, não é uma conversa monólogo. Não é? É sim você falar e ser ouvido, não é? O outro falar também e ele ser ouvido, é uma troca. Então, a gente vai entrando lá naquela parte, né, de deixar as emoções um pouco de lado. Por quê? Porque às vezes as emoções vêm e aí você explode e a conversa difícil se tornou a guerra que a gente não gostaria que se tornasse, não é, Karina? Exato. Até porque a gente pontuou no começo, até porque em conversa difícil, geralmente a principal emoção que aparece é a raiva, né? E é Sim, uma emoção complicada de você trabalhar. gerenciar, né? Ela toma muito conta, assim, é uma emoção tipo, que tem esse poder, assim, geralmente ela é muito intensa, né? Uhum, Então, ter essa regulação emocional ajuda muito. E esse ponto C que a Mi falou é muito importante porque você consegue achar uma solução, você tenta achar uma solução, digamos assim. Porque não uhum, adianta você falar como você se sente, falar qual é o problema e vocês não tentarem achar a solução. Isso não resolve, né? Porque uhum. aí vira só uma acusação. E esse não é o Isso. objetivo. O Não, objetivo é a solução. isso mesmo, não é? Você não quer levar a pessoa ao nocaute, não é? Especialmente nas relações, não é? Você está namorando com o fulano, você não está namorando contra o fulano, não é? Você, no trabalho, não é? Você está trabalhando. Eu estou trabalhando com a Karina e não contra a Karina, entende? Então é por aí, você pensa, eu estou contra ou eu estou com? Não é? Estou com. Então, peraí, não é a intenção eu levar a pessoa a nocaute ali com as minhas frases rudes, com as minhas palavras duras, não é? Então, eu acho que também entrando nisso, a gente tem que pensar muito aonde a gente quer chegar com essa conversa, não é? Aham. Como que você quer terminar essa conversa, não é, Karina?
começar sabendo o que fim você quer naquela conversa. Porque às vezes você começa e você nem. Você começou só para brigar com a pessoa, né? Teu Uhum, único objetivo é discutir com a pessoa, né? uhum, Porque às vezes você nem. Não é porque você quer achar uma solução, não é porque você quer que o relacionamento melhore, não é por uhum, nada, é porque você quer atacar aquela outra pessoa. E não é esse o objetivo, né? As discussões e as conversas difíceis, elas uhum. têm que ter um motivo, né? Elas têm que ter uma finalidade, assim, no sentido, eu vou ter essa conversa, por exemplo, com a Milena, porque eu quero que a gente ajuste isso e isso para ficar melhor de alguma forma. Eu tenho um objetivo, né? Eu sei para onde eu quero que essa conversa vá, né? Eu Uhum. sei o que eu quero com essa conversa, não só, por exemplo, atacar a pessoa, né? Ou não só falar por falar, né? Eu tenho uma ideia do que eu quero conseguir com essa conversa. Eu quero que o nosso relacionamento melhore, né? Eu quero que a Mi pare de fazer uma coisa que eu não goste, ou alguma coisa assim, né? Tem um objetivo, né? Aquela conversa. Sim, com toda certeza. Então, eu acho que não só para as conversas difíceis, não é, Karina? A gente precisa ter sempre a ideia de onde a gente quer chegar com aquela conversa. Não é? A gente viu que agora, na época das Verdade. eleições, muitas pessoas ofenderam as outras com uma conversa que nem se sabia direito onde queria chegar. Parece que a ideia era só ofender o outro, só machucar o outro. Então, tome cuidado aonde você quer chegar com essas conversas, não é? A gente precisa ter uma responsabilidade ao se comunicar com as outras pessoas, não é? E saber que às vezes uma publicação ou uma frase pode sim ofender muito a outra, não é? E não é só uma opinião que é válida, eu preciso estar aberto a ouvir o outro, não é? Não só nas conversas difíceis, mas em todas as nossas relações a gente precisa estar aberto a ouvir o outro. Verdade. A opinião do outro às vezes incomoda, mas às vezes a gente tem que, tipo, segurar um pouquinho, né? E isso é uma Uhum. habilidade, tipo, e escutar. Às vezes a gente gosta muito de falar, mas gosta pouco de escutar. E ainda mais quando é alguma coisa que diverge do que a gente É acredita, né? desconfortável, né? Confortável, né? Isso é desconfortável para mim, é desconfortável para mim, provavelmente para qualquer pessoa. Só que a gente tem que trabalhar isso, né? Uhum. Porque às vezes a gente vai escutar coisas que a gente não quer, e isso faz parte. Né? A gente Uhum. nem sempre as pessoas vão ter a mesma opinião que a nossa. E não significa que você deve mudar a tua opinião, não é isso. Mas às vezes a gente tem que escutar. Assim como a gente gosta de ser ouvido, não é legal quando a gente vai dar nossa opinião e a pessoa escuta? Uhum. Da mesma forma, é legal. A pessoa vai achar legal quando ela for dar a opinião dela e você vai ter a capacidade de escutar. E aí, outro ponto para ter conversas difíceis é ser mais paciente do que o habitual, Uhum. né? Porque quando você começa a ter uma conversa que é delicada, a chance de você já ficar um pouquinho assim, com pouca paciência, Com os nervos à flor da pele, como é que como o pessoal fala, não é? como o senso como geralmente fala, né? Ficar com os Uhum. nervos à flor da pele, né? Então, assim, vai ser uma conversa que já vai mexer com muitas emoções desconfortáveis ali, né? Uhum. Então, você vai ter que estar num. Geralmente, o melhor momento, eu falo que o dia que você está mais tranquilo, que você está mais assim. Não, hoje é o dia, hoje eu me preparei, hoje eu fiz uma meditação, né? Hoje eu acordei bem, tranquilo, tomei um banho gostoso, tô enfim, pronto para ter uma conversa difícil. Esse é o melhor dia, né? O Uhum. dia que tá tudo ok, que você tá com a paciência ali, ok, né? Que tá Aham. tudo para você ter essa conversa. Porque aí, se você vai e tem essa conversa no dia que você tá mais. É que nem aquela coisa, não é? Outro dia eu vi um meme, não é? Que a pessoa falando Uhum. do nada assim, né? Mas sabe o que eu acho engraçado? E aí a pessoa começa a falar Nossa, assim, conversa de sábado que eu acho engraçado, eu ri, porque, é, meu Deus, assim, muito. assim, é no trânsito, por exemplo, vocês estão indo para uma festa de casamento ou uma festa de aniversário de alguém, e aí do nada um olha pro outro e fala assim, sabe o que eu acho engraçado? E aí solta. Vai emendando tudo que há de ruim, Na verdade, o não é jeito que você engraçado. me trata na Hoje eu frente dos outros, o jeito que você me faz isso e tal, 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 sabe? Então, assim, essa forma é inassertiva. Por quê? Porque você está indo para uma festa para se divertir, ou você está indo para o trabalho, vocês dois estão indo para o trabalho juntos, e aí você solta uma dessa, ou é final de expediente, o outro tá para sair do expediente, você no papel de chefia ou né, de supervisão e tudo mais, você chega e chama o outro para conversar assim, porque você faz isso na hora de sair, às vezes não é a melhor momento, não é? Que já não chama isso, tipo, depois do almoço, que tá todo mundo alimentado,
estressado e tudo mais, né? No momento tranquilo. Então, veja, você precisa escolher o momento que você está mais tranquilo, mas também você não pode colocar o outro em desvantagem. Não é de Verdade. escolher o que é melhor para você. Ai, agora eu tô tranquila, agora eu vou falar. Mas a minha parceria está saindo para trabalhar agora. Vai adiantar eu chamar ela para uma discussão nesse momento que ela está saindo para trabalhar? Olha o Uhum. sentimento que ela vai trabalhar, não é? Olha só como já vai começar o dia pesado dessa pessoa. Então também tem a empatia na hora de escolher o momento certo, porque às vezes é o momento certo para você e não é o momento certo para a pessoa, não é? Então a gente Exato. precisa entender o lado do outro, não é? Então a gente às vezes pune a pessoa já só nesse momento, porque a pessoa não está no momento certo e aí você, não, mas eu tô. As meninas do podcast falaram que tinha que ser num momento que eu estivesse tranquila. Tá, e o outro, a outra, está tranquila? E o outro, né? Que se lasque, né? Tipo isso, assim, né? Geralmente o pessoal fala, o outro que Outro lute, não é? faz. E Outro não que é lute. assim, a gente precisa lembrar. Estou conversando com a Karina, não estou conversando contra a Karina. Então é por aí que a gente vai entendendo que a gente tem sim o momento certo de falar e que não é qualquer momento que eu saio soltando tudo, não é Exatamente. vomitando tudo em cima do outro, não é assim que a gente deve fazer, não é? E outra, conversas difíceis, eu acho que é um bônus aqui. Conversas difíceis, evitem ter por redes sociais, ou Ai, gente, seja, conversas do não, bônus acho que WhatsApp, não é nem bônus, tem que, né? é, é, Extremamente é, importante. entende? Ai, mas eu falo melhor escrevendo. Ok, se você fala melhor escrevendo, você chama a pessoa para conversar, chega lá, você entrega uma carta para essa pessoa. Olha, tá aqui. Eu pensei tudo isso aqui. Eu queria que você lesse e me falasse o que você pensa a respeito. Se ficar difícil, faça Verdade. isso. Mas não pega isso e transforma em Verdade. texto e manda para a pessoa. Porque às vezes você pega essa pessoa, ela tá lá no meio do trabalho dela e ela recebe um textão daquele. Como que essa pessoa fica no trabalho? Cadê a Uhum. responsabilidade efetiva? Não é Verdade. dependendo com que a pessoa trabalha, aquilo ali pode arrumar fazer com que ela cause um erro no trabalho dela. Por exemplo, eu já trabalhei na enfermagem. E aí, imagina, você trabalhando na área da saúde, você recebe uma mensagem, você já fica, poxa, triste, não sabe o que está acontecendo, o que está passando na cabeça da pessoa, e você tem que fazer uma medicação em alguém, não É é? Então é verdade. muito mais sério, a gente precisa ter uma empatia, não é você descarrega a hora que você acha que tem que descarregar, né? Então Verdade. marque um horário para falar com aquela pessoa, não é? E tenha, porque você quer ajustar as coisas, então não adianta você só falar porque quer falar. Não faz sentido o que eu Verdade. tô falando? Faz muito sentido. Tanto sentido que você está falando, e eu estou lembrando de tanto paciente aqui que já teve brigas assim, terceira guerra mundial, por conta Uhum, de briga por WhatsApp, né? Porque eu falar, gente, o WhatsApp ele não foi feito para ter conversa difícil, eu não sei, não foi, uhum, né? Na pior das hipóteses, você não consegue, assim, sei lá, conversa com a pessoa para ver se vocês conseguem pelo menos fazer uma chamada de vídeo, se mora distante, não consegue se ver, uhum. enfim. Mas por texto é muito complicado. Um dos motivos é E por áudio quando a. também ainda é, né? Porque por mais que tá ali, não tem como Não, falar. A uhum, pessoa pensa muito antes de falar e às vezes ainda exatamente. fala besteira. Exatamente. Então, na pior das hipóteses, não tem como se ver, faça uma chamada de vídeo, né? Uhum, Você vê a pessoa, né? Em tempo real ali. Porque uhum, acontece, às vezes, por mensagem, por exemplo, que eu vejo muito e acontece muito, erros de interpretação, né? Porque a pessoa digita, por exemplo, um tá bom. Se você está um pouco, que a conversa já é um pouco difícil. E às vezes eu falei, eu quero encerrar a conversa, assim, para mim já tá tudo certo. E eu falo para mim, ah, então tá bom. Essa pessoa, se ela a conversa estava difícil e ela não estava gostando muito, ela vai ler esse meu tá bom assim, tá bom, né? Ela vai dar a interpretação que ela quiser para a aquela frase, entonação, né? a entonação que ela quiser para aquela frase. E às vezes um tá bom, mas como assim? Né? E aí começa outro. Depois você não sabe nem por que vocês estavam brigando mais. Porque começa erros de interpretação em cima de erros de interpretação. Né? Isso acontece muito e eu vejo muito no. Acho que a Mi também talvez veja nos pacientes dela, às vezes, né? Que eu falo, gente, mas assim, né? Começou falando X, terminou falando Z, e Uhum, por quê? Porque foi tendo erros interpretativos em cima de erros interpretativos e de entonação, né? uhum. Então depois não resolveu, piorou a situação, né? Então
É muito importante quando você tiver conversa difícil, tenta ver pessoalmente, né? Ou pelo menos por uma chamada de vídeo. Foi conversa difícil. Eu sei que às vezes a gente tem vontade de escrever um monte de coisa, assim, principalmente quem tá chateado, escrever um textão e mandar para a pessoa. Às vezes, faz o da carta, igual a Mi falou, né? Se você tem dificuldade, ou escreve, deixa no teu bloco de notas ali só para você descarregar, né? Porque às vezes a pessoa quer só pôr para fora de alguma forma, Uhum, né? Escreve, deixa reservadinho, depois você marca um horário e conversa com a pessoa. uhum. Isso mesmo, a gente tem que ter esse cuidado, essa cautela, não é? Isso Verdade. tem tudo a ver com um episódio que saiu anteriormente, né, de responsabilidade efetiva, né? Acho que Verdade, saiu verdade. um episódio anterior, ou umas duas Anterior. semanas atrás É, ali, que a gente fala sobre esse assunto. Então, se você quer saber até mais sobre esse assunto, né, vai lá, busca esse conteúdo. Tem outro conteúdo de comunicação assertiva que também vai poder contribuir para você, não é? Então, já tem conteúdo sobre esse assunto. Se você quiser saber mais, então é só buscar aqui no nosso canal ou, né, no canal do Spotify também, e você vai ter acesso a essas informações, não é? verdade. Karina, se eu quiser saber mais sobre como ter conversas difíceis ou querer pedir um tema de podcast para você, como é que eu faço? Vocês me encontram no Instagram, no carinabrasil.psi. E você, Mi, como fazem para te encontrar? No Instagram também, Milena Matias, Milena com Y, Matias com dois Is. Lá vocês me encontram e podem me chamar para uma conversa difícil também, então tudo bem, não é? Mas a Uma gente crítica hoje, não tem problema. tá tudo certo. Agora vocês já sabem como fazer isso, não é? Verdade. E então é isso, né? Para a gente aprender a lidar e também a fazer conversas difíceis, né? Construir conversas difíceis. Haja terapia, gente. É isso então. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.